Pedro Felício e bem-vindos de volta ao canal Board Games Hero. Este é um novo vídeo e com ele vamos para fora, cá dentro, utilizando o jogo Porto, da Mebo Games. Isto é um jogo desenhado pelo designer português Orlando Sá e é um jogo para 1 a 4 pessoas com idades superiores, iguais ou superiores a 8 anos e demorará mais ou menos 30 a 45 minutos. Apesar de, na minha experiência deste jogo, achar que é mais para os 45 do que para os 30 minutos. Mas certamente dependerá das estratégias e do número de jogadores. Este é um jogo onde vamos adquirir cartas, ali da linha de compra, para utilizar 2 dessas cartas a cada turno para construirmos edifícios, andar a andar, na zona ribeirinha do Porto. De seguida, vamos ver os vários componentes deste jogo e depois um pequeno overview de como é que se joga. Então, que componentes é que temos neste Porto? Temos várias cartas. Temos as cartas de construção, que são compostas por várias cores e vários números. Para cada carta existem números de 1 a 3. Portanto, 1, 2 e 3. Sem dúvida, como vocês podem ver, tem ilustrações bastante interessantes e muito características também de português e Portugal. O jogo é composto por este tabuleiro também enorme que tem uma arte muito interessante. Também existem estas peças de valor, como se fossem os marcadores, ou os números das casas, que vão ser colocados aqui nos espaços onde vamos construir os vários edifícios. Existem as cartas de contratos públicos que vão ser colocadas aqui, certo? Existem N tipo de cartas de contrato. Aqui em cima existem os telhados, certo? Estes são os telhados que vão ser colocados no topo de um edifício onde todos os andares foram colocados. É muito interessante os pormenores. Outra coisa interessante que andou aqui já a bailar de um lado para o outro é o marcador de first player, que é muito interessante. É a torre dos clérigos, como vocês deverão saber. As outras coisas que estão muito interessantes, sem dúvida, são os vários andares, certo? Das várias cores, dos edifícios que nós podemos construir, que correspondem também às cores das cartas. Como podem ver, tem aqui o andar de baixo, que tem uma porta, e depois temos os andares ditos normais, assim se possa dizer, os restos dos andares, que não o andar de baixo, que tem apenas janelas. Todos eles são diferentes em cor, mas não só. Todos, como podem ver, eles têm gatos diferentes. Os amarelos têm uma espécie de um tema, enquanto os vermelhos têm um tema de gatos. Este tem mais um tema de pessoas a cantarem, de música, certo? E também elas diferentes, roxas, que têm uma espécie de flores, sim, arranjos florais, cenários que possa-se dizer que levantam um bocado de polémica por algumas camisolas de uns certos clubes. Verdes, temos as senhoras que estão à janela, com certeza, a ver o que é que se passa nas ruas desta cidade. Temos os manuais, que vêm em 4 línguas. Temos os marcadores, que têm umas cores que eu digo que são ótimas. Estão de parabéns a Mebo Games por arranjar uns peões de umas cores novas e diferentes. E depois tem aqui os vários marcadorzinhos de pontuação de 50 e de 100 pontos, também para cada uma das cores. Mais cartas, claro, com certeza. Temos aqui as cartas de objetivos privados. Vamos adquirir 2 destas cartas no início do jogo e ganharemos pontos ou não, dependendo se as conseguimos fazer ou não, e também o nível de concretização de cada uma delas. Finalmente, temos aqui também uma curiosidade que eu aprecio bastante, especialmente quando se explica um jogo, que é uma espécie de cábula, isto é, uma forma de sabermos o que fazer, fazer o flow do jogo simples,
e também a forma de pontuar. E pronto, aqui estão mais ou menos todos os componentes. Então, como é que se joga este Porto? Durante o nosso turno, nós podemos fazer uma ação, sempre, de duas possíveis. Ou podemos ir adquirir uma destas cartas que está nesta linha de compra, ou poderemos utilizar duas cartas adquiridas em turnos anteriores para fazer as nossas construções de andar a andar nos vários espaços possíveis desta linha de água, nesta margem da zona ribeirinha do Porto. Então, mais ao pormenor, como é que vamos buscar cartas, como é que vamos construir e como vamos pontuar essas construções. Então, ir buscar cartas. Nós podemos ir buscar o número de cartas que quisermos, desde que prefaçam no máximo 3 pontos. Então, outra ação que podemos fazer, da ação que podemos fazer durante o turno, é construir. Essa aí é bem mais complicada. Regra número 1 é utilizar duas cartas. Duas cartas que fomos buscar num turno anterior para construir. De que forma? Vamos escolher sempre duas cartas e uma delas vai representar a cor, isto é, ou amarelo ou vermelho, e a outra vai representar o número de andares que vamos construir nesse edifício, nesse momento. Neste momento poderíamos construir então 2 andares vermelhos ou um andar amarelo. Outra regra de construção. Não podemos construir 2 edifícios da mesma cor adjacentes um ao outro. Isto é, não podemos colocar um edifício vermelho ao lado do outro edifício vermelho. Quando construímos, temos que começar sempre com a porta, que será colocada sempre no espaço mais abaixo do edifício. Então lá, este marcador de porta, este marcador com pontos, nós vamos ter que mover para o topo de qualquer um edifício. Este ou qualquer outro edifício que não tenha já outro marcador de porta, de pontos, lá. Que outra regra então é utilizada na construção destes edifícios? É uma regra muito simples. Um edifício só pode ter uma cor. Isto é, se iniciamos a construção do edifício vermelho, ele vai ter de ser vermelho até ao final. Essas são basicamente as regras, de alguma forma simples, que terão de ser utilizadas na construção de um edifício. E agora chega à parte um bocado mais complexa, que é a pontuação. A primeira coisa que temos que fazer é, se iniciamos a construção de um edifício a primeira vez por o andar de baixo, isto é, pela porta, o ponto que recebemos logo estes pontos que estão aqui. Portanto, neste caso, seriam 3 pontos, como depois já expliquei, seriam colocados no topo de outro edifício que não tenha lá já, ou nesse ou noutro edifício que não tenha lá já um destes pontos de porta. Então, essa é os primeiros pontos que ganhamos. Os outros pontos ganhamos pontos por todos os andares que estiverem nesse edifício. Seja o que foi construído neste momento, que eram 3, seja em subsequentes rondas. Isto é, se eu construísse ou alguém, outra pessoa, construísse estes 2 andares, não só contavam estes 2 andares, como os 3 andares de baixo. Portanto, isto iria dar 5 pontos. A outra coisa que temos que ter em atenção é, se construirmos, além dos pontos que ganhamos com esses andares, vamos ganhar pontos com os andares adjacentes aos andares que nós acabamos de construir. Isto é, se eu construir neste momento estes 3 andares amarelos, eu vou ganhar estes 3 pontos mais 1 ponto por cada andar adjacente que estiver construído, adjacente aos andares que nós acabamos de construir. Isto é, fazia 3 mais 1, 2, 3 pontos. Vamos dizer que eu depois construí estes 2. Já não contavam, certo?
contávamos só apenas 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Mas vamos dizer que estava já aqui um outro andar, e com certeza estaria aqui um telhado. Se eu construísse estes dois andares, eu contava 1, 2, 3, 4, 5, e como este foi acabado de construir e está adjacente a este andar vermelho, eu contava mais um ponto. Portanto, faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se tivesse aqui no topo um número de porta com pontos, eu ganharia mais estes pontos. E todos esses pontos iriam ser utilizados no track de pontuação. Ou outro tipo de pontuação que é feita imediatamente quando se constrói e é verificada é os vários contratos públicos que vão estar aqui, como eu já expliquei, vão estar aqui no início. Então, quando é que termina um jogo do Porto? O jogo do Porto termina quando todos os telhados que estão aqui neste track de telhados forem utilizados. Isto é, existirem 1, 2, 3, 4, 5, 6 edifícios construídos para 2 pessoas, 8 edifícios construídos para 3 pessoas ou 10 edifícios construídos para 4 pessoas. Um jogo de 4 jogadores. Quando isso acontecer, vai terminar a ronda, vai chegar ao último jogador que está à direita do primeiro jogador, que tem esta torre, este marcador do primeiro jogador do Torre dos Clérigos. Quando ele terminar, vai terminar o jogo. Atenção que os jogadores, mesmo que estes telhados estejam terminados, ainda há aqui mais uns quantos que eles poderão utilizar durante essa jogada. Quando isso acontecer, quando já tiver terminado o último jogador, vamos passar à pontuação final, que iremos utilizar então os dois, cada pessoa irá utilizar os dois objetivos privados, dois contratos privados, que se foram feitos, irão adicionar pontuação aos pontos ganhos durante o jogo. E é assim que se faz a pontuação e se joga mais ou menos este jogo do Porto. Não é uma explicação muito extensa, já sabem que não é o propósito disto, um tutorial. E agora é mais o que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos do Porto. O que é que eu gosto mais do Porto? Então, as suas ações. As suas ações são familiares. São, sem dúvida, ações que nós podemos relacionar com outros jogos, principalmente com outros euros, que deixam aquilo entrar neste jogo com mais facilidade. Essas ações são apenas duas. E só se pode fazer uma por turno. Portanto, o jogo em si é bastante simples de jogar. Apesar de ser um jogo que tem apenas uma ação de duas possíveis, oferece uma boa profundidade estratégica. O que eu gosto mais deste jogo. A arte. A arte é muito portuguesa. E foi feita por um português, mas sem dúvida é elusiva ao Portugal, ao português, principalmente, claro está, à cidade do Porto. E, sem dúvida, está bastante interessante. Uma coisa que eu gosto, mas é um mais ou menos. A pontuação é um pouco difícil, o que faz com que jogadores mais novos, jogadores menos experientes, tenham uma certa dificuldade em conseguir agarrar logo essa noção de pontuação neste jogo. Aprecio esse pequeno nível de dificuldade. Não é um super plus, mas para mim é bom, mas compreendo que haja muitas pessoas que possam sentir uma certa dificuldade na pontuação. E claro, o menos positivo. E vocês vão me dizer, então mas o que era positivo agora também é negativo. Eu vou explicar. Esta parte das colagens dos vários símbolos e ícones portuenses na arte, às vezes parece que as coisas não fazem parte deste panorama. Não é falar contra as escolhas de arte, porque, como eu já disse, gosto bastante, mas
faz-me um pouco de confusão estas colagens dos vários símbolos e da várias simbologia alusiva ao Porto. Depois destes gostos e não gostos, o que é o global do Porto? É um jogo que eu gosto muito. Digo já que é um jogo que está no meu top de jogos criados por portugueses e por editoras portuguesas e no top da editora, dos jogos editados pela editora Meeple e anteriormente Mesa Board Games. É um jogo super simples de apanhar e tem aquela familiaridade de eu vou buscar 2 cartas e agora vou construir e vou utilizar estas cartas para fazer a minha estratégia e vou construir aqui. E, portanto, tem não só aquela escalabilidade de construção, de fazer algo, como tem aquela familiaridade de eu vou buscar isto para construir e sempre coisas simples. Sem dúvida, bastante interessante. Dá uma profundidade de jogo na mesma, porque a forma como vamos construir, onde vamos construir, tanto os nossos objetivos como o que nós vamos construir para os objetivos globais que estão no tabuleiro, dá sempre, inclusive a parte de quando vamos puxar um dos valores, quando iniciamos o edifício, onde o vamos colocar, é interessante. Por exemplo, se tentamos fazer com que eu queira que as pessoas construam numa lateral, eu vou tentar, se calhar, colocar nessa lateral, num dos edifícios laterais a ele. Ou então que eu quero mesmo que terminem esse edifício, mesmo que me custe a mim pontos, mas que eu quero esse edifício terminado o mais rápido possível para continuar a minha estratégia dos meus objetivos, eu posso tentar até colocar, ou posso até colocar os pontos no topo desse edifício que eu iniciei a construção. Sem dúvida, para mim, um jogo bastante recomendado, que assim que puderem, e se não tiverem ainda, adquiram este Porto da Meeple Games. E pronto, isto é tudo o que foi possível falar sobre o Porto. Se gostaram deste vídeo, por favor, subscrevam o canal, deixem um like lá em baixo e esperem mais vídeos do Board Games Herald, porque estou-me a divertir. E sendo assim, até à próxima.